As políticas defendidas pela imprensa contra a Covid-19 serão lembradas pelas gerações mais jovens como um catastrófico crime moral. Ao final de 2019 e início de 2020, enquanto Donald Trump se defendia de um processo que culminaria com o seu impeachment na Casa dos Representantes, o mundo começava a passar pela maior transformação dos nossos tempos. Não pelo impeachment propriamente dito, embora ele traga em si algumas questões notáveis e inéditas sobre as quais vale nos determos um minuto. Desde 2017, no primeiro ano de mandato de Trump, quando o Congresso ainda era controlado por republicanos, democratas tentaram passar um pedido de impeachment feito pelos representantes Al Green e Brad Sherman, com uma cobertura entusiasmada da mídia mainstream. O pedido foi apenas um balão de ensaio que falhou miseravelmente, mas refletiu o pequeno apreço que os democratas tinham pelo dispositivo constitucional do impeachment. Graças ao fajuto Russiagate, que vimos com profundidade agora há pouco, republicanos perderam o controle da Casa dos Representantes durante as eleições de midterm. Imediatamente após a posse do novo Congresso em 2019, a imprensa passou a falar abertamente sobre a necessidade do impeachment do presidente, que, eles tinham certeza, viria com a entrega do relatório especial de investigação de Robert Mueller. Como o relatório acabou não encontrando evidências e as pesquisas continuavam mostrando que o país se mostrava solidamente contrário a um processo de impeachment, a Speaker da Casa Branca, Nancy Pelosi, se mostrava reticente a dar andamento ao processo. Mas a mídia continuava a falar sobre o assunto diariamente e já em maio de 2019, Pelosi passou a falar sobre o assunto alegando que Trump estaria se auto-impeachando. Trump reagiu no Twitter, dizendo que qualquer tentativa de impeachment contra ele seria ilegal, pois ele não havia cometido crime algum. Há quem diga que o movimento de Trump de atração dos holofotes tenha sido proposital. O objetivo seria pautar o assunto na mídia, pois, apoiado pelas pesquisas de opinião, Trump calculava que um processo destes gastaria os democratas e não teria chance de ir adiante, uma vez que os próprios democratas sabiam que jamais teriam os votos necessários no Senado. Mas com Trump e Pelosi falando abertamente sobre o tema, o frenesi da mídia só aumentava, e o assunto passou a ser rotineiro em programas como o do âncora Brian Stelter, da CNN. Estava claro que os democratas e a mídia, indistinguíveis entre si a essa altura, já haviam decidido que fariam um impeachment. Faltava apenas um motivo. E esse veio rapidamente em agosto, através de uma denúncia anônima de um informante ao Comitê de Inteligência da Casa dos Representantes, a essa altura comandado pelo democrata Adam Schiff. Nela, era relatada uma ligação entre Trump e o presidente recém-eleito da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, onde o líder americano teria cometido abuso de poder ao solicitar que a sua contraparte ucraniana investigasse a intervenção do país nas eleições americanas e os relatos de corrupção envolvendo Hunter Biden, filho do, àquela altura, possível adversário de Trump, Joe Biden. Até aí não haveria nada de algo realmente ilícito. Mas, diziam os democratas, tudo teria acontecido em troca do apoio militar à Ucrânia. Um quid pro quo, expressão latina que significa trocar uma coisa por outra, como disse a senadora democrata Elizabeth Warren. Vimos então em ação o wrap-up smear, que Nancy Pelosi nos ensinou na aula passada. O informante anônimo manda a informação para o Congresso, que por sua vez informa a imprensa, que por sua vez cria um frenesi em torno do tema, que justifica a abertura de uma ação pelo Congresso. E foi exatamente o que a própria Pelosi fez em 24 de setembro do mesmo ano. Abriu uma investigação de impeachment em 5 comitês diferentes da Casa, que, por sua vez, passaram a abastecer a mídia e, em seguida, a enviar uma série de intimações para aquele show midiático de depoimentos. O espetáculo parece ter sido bem sucedido, pelo menos porque ele havia sido desenhado, mobilizar a opinião pública. Ao fim de setembro e outubro daquele ano, as pesquisas começaram a indicar que cerca de metade dos americanos, de 45% a 55%, apoiavam os procedimentos de impeachment. O país estava dividido ao meio. A parte que ainda assistia à mídia era contra Trump. O curioso ficou refletido em um levantamento do Quinnipiac University, feito naquela época. 56% dos entrevistados achavam que os membros do Congresso estavam impedindo Trump por motivações políticas em vez de fatos propriamente ditos. Eles não estavam errados. O próprio presidente Zelensky havia vindo a público dizer que o telefonema havia sido amigável e ele não havia se sentido chantageado de forma alguma. No quid pro quo.
apesar de todo o frenesi da imprensa, nenhuma evidência havia sido encontrada de que, de fato, Zelensky tenha sido chantageado. No final, a votação refletiu exatamente a divisão partidária dos Estados Unidos. O impeachment foi aprovado na Casa dos Representantes por 230 votos a favor contra 197 contra. Todos os republicanos votaram contra e apenas 2 democratas não votaram a favor. No Senado, as linhas partidárias continuaram claramente definidas. Trump foi absolvido por 52 votos contra 48. Todos os senadores democratas votaram pela condenação, enquanto todos os republicanos, exceto, claro, Mitt Romney, votaram pela absolvição. Para efeito desse curso, alguns pontos chamam a atenção. Primeiro que a essa altura, a mídia mainstream já estava completamente despida de qualquer pudor jornalístico. Durante o processo, veículos como The New York Times, Washington Post e CNN funcionaram como uma máquina bem lubrificada, trabalhando em conjunto com os democratas no Congresso. Um abastecia o outro, e nunca o interesse era, de fato, a elucidação dos acontecimentos. O que nos leva ao segundo ponto, a weaponization, termo em inglês que significa transformar em arma, da instituição do impeachment. Embora o procedimento seja previsto pela Constituição americana, exigindo uma aprovação na Casa dos Representantes e uma subsequente condenação no Senado por 2/3, em toda a história do país, apenas 2 presidentes haviam sofrido esse processo até Donald Trump. Os democratas Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998. O republicano Richard Nixon renunciou antes que o processo contra ele fosse formalmente iniciado. 130 anos separam, portanto, os processos de Johnson e Clinton, e 20 anos separam os de Clinton e os de Trump. Sim, os processos, porque Trump sofreria ainda um segundo impeachment em 2021, depois de deixar o cargo por, abre aspas, incitação à insurreição. E falaremos a respeito. O contraste entre esses 2 processos, o de Clinton e o primeiro impeachment de Trump, são ilustrativos sobre as mudanças que a América passou neste curto período e, especialmente, na forma como a cobertura da imprensa foi feita. Eu não quero entrar a fundo aqui na questão política, que não é o foco, mas no momento é importante ilustrar as diferenças entre os 2 casos. O impeachment de Clinton, aparentemente bem mais frívolo, veio após uma investigação especial conduzida pelo ex-juiz e ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Ken Starr, que encontrou 11 razões no seu relatório para o impeachment, incluindo perjúrio, obstrução de justiça, constrangimento de testemunha e abuso de poder. Em contrapartida, os impeachments de Trump, como vimos, vieram absolutamente sem embasamento jurídico algum. As investigações foram conduzidas por adversários políticos dentro da Casa dos Representantes. No caso do segundo processo, o FBI, na realidade, concluiu em seu relatório que não houve premeditação na chamada invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. As diferenças nas motivações e clamor popular também são dignas de nota. Por trás do impeachment de Clinton havia um certo moralismo, até de certa forma hipócrita. Vários políticos tiveram suas relações extraconjugais expostas no processo, incluindo o speaker republicano Bob Livingston, que acabou renunciando no meio do processo. A maioria da nação sabia que o Clinton era culpado, mas mesmo a maioria dos eleitores republicanos não se importava de fato com deslizes de cunho pessoal e privado do presidente. Durante todo o processo, a aprovação de Clinton nunca esteve abaixo dos 55%. E, no dia em que a Casa aprovou o impeachment, Clinton tinha 71% de favorabilidade. Um mês antes, os democratas haviam ganhado 5 cadeiras nas eleições de midterm. Clinton só se embananou juridicamente. Foi quando ele mentiu sob juramento e os republicanos se aproveitaram, obviamente, do fato. Com Trump, a situação era exatamente oposta. Não havia base jurídica alguma, apenas uma vontade política de remover Trump do poder e, no caso do segundo impeachment, liquidá-lo politicamente para evitar que ele voltasse. Como reflete a pesquisa que citei agora há pouco do Quinnipiac, os eleitores democratas sabiam que Trump era inocente, apenas não se importavam com o fato. Exatamente o oposto do impeachment de Clinton. Um outro levantamento, feito pela Ipsos Reuters em 13 de fevereiro de 2021, mostrou uma situação semelhante. 53% do país achavam que Trump deveria ser condenado no segundo processo de impeachment, mas apenas 30% entendiam que Trump era completamente responsável pelos acontecimentos. A diferença da opinião pública nos 2 casos pode ser, ao menos parcialmente, atribuída à diferença de cobertura da imprensa. Por uma questão de tempo,
ainda temos muita coisa para falar, eu não vou colocar aqui na aula, mas encorajo vocês a assistirem no YouTube uma reportagem qualquer reportagem da época sobre o impeachment de Clinton. Será rápido de verificar que algo daquele nível de equilíbrio, sem o uso de técnicas difamatórias, que nós vimos agora há pouco, é absolutamente inexistente no jornalismo dos dias atuais. Mesmo a Fox News, que, como vimos, cresceu imensamente durante a cobertura do impeachment, apostando em uma estratégia de segmentação, foi incrivelmente comedida com Bill Clinton para os padrões de hoje. E em nossos tempos, a mídia se resumiu a colaborar com o Partido Democrata para a difamação e destruição dos oponentes ideológicos, custe o que custar. É algo comum na política, mas não no jornalismo. Não havia mais qualquer vestígio de responsabilidade. It's hard to imagine this is how 2020 started. But across the world, dozens were falling ill with a mysterious virus that would ultimately change life as we know it. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus. Tonight, U.S. airports on high alert, screening passengers for symptoms of a deadly new virus. I'm very concerned. Now that you brought it to my attention, I'll stay away from most people wearing masks. The U.S. didn't confirm its first coronavirus case until January 21st, though we know now it's possible the virus could have been spreading as early as December 2019. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. By the time the White House partially banned travel from China, infection levels start to explode all over the world. It has been confirmed that there are 2 cases now in England. Egypt's health ministry has announced a first confirmed case of COVID-19 in Africa. The latest Italian health report here says there have been more than 50 new cases overnight. At the end of February, the U.S. reports its first death and confirms 25 cases. But within days, that number swells to over 1,000. And this is where things really go downhill. COVID-19 can be characterized as a pandemic. We will be suspending all travel from Europe to the United States. For days, this has been the picture of America. Showed up today and it's just chaos. Shortly after President Trump declares a state of emergency, the White House Coronavirus Task Force tells people to avoid bars, restaurants, and groups of more than 10 people. They call it, quote, 15 days to slow the spread. With several weeks of focused action, we can turn the corner and turn it quickly. States soon start closing schools and announcing stay-at-home orders. Stay at home. Stay home, stay safe. Quite simply, stay at home. In late March, Congress signs off on a massive $2 trillion stimulus bill as New York emerges as the global epicenter of the outbreak. In the New York area, a lot of hospitals are already running out of beds, masks, supplies, and testing materials. If you don't have a healthcare crisis in your community, please come help us in New York now. The FDA approves the first COVID rapid test on March 27th, but they later warn it can produce inaccurate results. Just one of several testing problems still ongoing today. As we enter April, Wall Street wraps up one of its worst quarters in history. And throughout the month, unemployment skyrockets to 14.7%, a level not seen since the Great Depression. The CDC also starts recommending face masks to prevent more infections, though the president says he won't wear one. I won't be doing it personally. Enquanto os Estados Unidos estavam enfraquecidos pelas suas disputas internas, literalmente do outro lado do mundo, a maior crise dos nossos tempos estava germinando. E não é exagero dizer que nunca em nossa história recente o cidadão dependia tanto de boas informações para tomar suas decisões. Este era o verdadeiro momento para a mídia cumprir a sua função de utilidade pública. E, como veremos, ela falhou miseravelmente. Em certo sentido, a pandemia de Covid-19 ocorreu em um momento de choque entre o velho e o novo, que ilustram exatamente por que vivemos o fim da América e do mundo como conhecemos. Até o momento dessa crise, a sociedade americana, e em um certo sentido mundial, funcionava apoiada na credibilidade duramente construída por instituições ao longo dos séculos anteriores. As universidades e comunidade científica, o que passou a ser chamado de
a ciência, observavam e estudavam os dados. De posse desses dados, as autoridades governamentais geravam diretrizes e políticas públicas e a mídia informava a população e ajudava a construir a opinião pública. Infelizmente, esse modelo de mundo já não mais existia. Já vimos o que aconteceu com as universidades e a comunidade científica nos módulos anteriores. Veremos mais sobre a erosão e aparelhamento das instituições governamentais no módulo sobre o Deep State. E, até agora, também já vimos com riqueza de detalhes como a mídia havia se travestido completamente em uma máquina de militância ideológica. Aqui veremos como o jornalismo moribundo serviu como facilitador, catalisador e maestro de toda a desgraça causada pela ciência e pelas instituições governamentais aparelhadas. Desde o início, ou desde a origem, a mídia escolheu especialistas permitidos, heróis, vilões, políticas públicas e até tratamentos médicos. Sempre do lado errado e pelos motivos errados. E quando eu digo desde a origem, eu quero dizer de forma literal. Em fevereiro de 2020, mesmo antes do vírus começar a se disseminar nos Estados Unidos, o The New York Times já estava determinado em definir que o SARS-CoV-2 teria se originado de um mercado selvagem em Wuhan. O jornal publicou uma coluna do Dr. Peter Daszak em 27 de fevereiro, onde o autor dizia: outros experts e eu alertamos a OMS em 2018 que a próxima pandemia seria causada por um novo patógeno desconhecido que ainda não havia entrado na população humana, provavelmente de um vírus originário de animais, e surgiria em algum lugar do planeta onde o desenvolvimento econômico aproximasse as pessoas e a vida selvagem. Não foi apenas o Times. Quase que do dia para a noite, Daszak havia se tornado uma figurinha carimbada em todas as publicações mainstream, desde que, uma semana antes, em 19 de fevereiro de 2020, assinou uma carta com 27 cientistas publicada no respeitado jornal científico The Lancet, onde diziam: estamos juntos para condenar fortemente as teorias da conspiração que sugerem que o Covid-19 não tem uma origem natural. E concluímos esmagadoramente que esse coronavírus se originou na vida selvagem. E por que o papel de Daszak precisava ser amenizado? Bom, o cientista era presidente de uma empresa americana chamada EcoHealth Alliance, que liderava as pesquisas com coronavírus no laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan. Ainda, soubemos mais tarde, os estudos conduzidos pela EcoHealth Alliance em Wuhan incluíam os famigerados ganhos de função, que alteravam em laboratório a estrutura do vírus para aumentar sua transmissibilidade e virulência. Um dos principais financiadores desses estudos? O National Institutes of Health dos Estados Unidos, do qual faz parte o National Institute of Infectious Disease, liderado pelo famoso Dr. Anthony Fauci, que em outros e-mails obtidos pelo FOIA também aparecem esforços para desacreditar a possível origem laboratorial do vírus. Falaremos mais sobre o Dr. Fauci, pois ele merece os holofotes que ele tanto gosta só para ele, até aqui no curso. Porém, mais surpreendente ainda foi o fato de que Peter Daszak havia sido escolhido pela Organização Mundial de Saúde como único observador baseado nos Estados Unidos para investigar as origens do Covid-19. A ONU havia rejeitado todos os nomes sugeridos pelo presidente Trump. Sim, as Nações Unidas enviaram o principal suspeito para investigar o caso. A comunidade científica carimbou a autenticidade e a mídia deu publicidade. Os recursos para as pesquisas foram abruptamente cancelados pelo presidente Donald Trump em abril de 2020, quando ele foi informado do fato e passou a dizer abertamente que o SARS-CoV-2 tinha uma origem laboratorial. A imprensa simplesmente foi à loucura. Todas as histórias e todos os cientistas que ousassem apontar qualquer questionamento sobre a origem não laboratorial do vírus foram imediatamente dispensadas como teorias da conspiração, até que o assunto subitamente voltou a ser permitido, coincidentemente, apenas em 2021, após, portanto, a eleição de Joe Biden. Mas desde o início, a mídia escolhia qual ciência era permitida e qual deveria ser jogada para debaixo do tapete, um comportamento que seria repetido ad nauseam durante os próximos anos.
Nessa ânsia de escolher a narrativa permitida, os veículos abusaram de uma técnica conhecida do jornalismo, a da seleção do especialista. Funciona como uma versão da falácia do apelo à autoridade. Quando um jornalista ou um veículo querem determinar que uma opinião é a correta, eles encontram um especialista qualquer que corrobore a narrativa da reportagem. No jornalismo tradicional, especialistas com opiniões divergentes seriam ouvidos e apresentariam seus pontos de vista para que o público chegasse à sua conclusão. No jornalismo morto, no entanto, especialistas com visões convergentes são chamados para determinar a conclusão a qual o público tem que chegar. Walter Lippmann, vocês devem lembrar, ensinou uma geração. E ao conjunto de especialistas escolhidos pela mídia passou-se a chamar de a ciência. Mais ainda, os tais especialistas que seguiam a narrativa escolhida eram imediatamente alçados ao patamar de celebridades e chamados para comentar e opinar em qualquer reportagem sobre o vírus. Não há dúvidas que o mais óbvio desses casos é o imunologista Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Fauci é um exemplo perfeito do Deep State, aqueles servidores públicos incrustados nas profundezas do aparato estatal, servidores não eleitos. Ele serviu como conselheiro para todos os presidentes norte-americanos, desde Ronald Reagan, quando ganhou notoriedade pelas suas políticas, geralmente equivocadas, contra o HIV, até Donald Trump e Joe Biden. Em 2008, o presidente George W. Bush concedeu a ele a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria concedida a um civil nos Estados Unidos. Quando a pandemia começou efetivamente no país, em março de 2020, durante o governo Trump, Anthony Fauci era quase que um patrimônio público, mas razoavelmente desconhecido pela sociedade em geral. Aos poucos, aquele pequenino senhor foi se tornando conhecido dessa geração ao aparecer diariamente ao lado de Donald Trump nas entrevistas coletivas concedidas na Casa Branca. No início, mais alinhado com o presidente, mas a cada aparição em entrevista, as divergências entre ambos acabavam mais evidentes. E foram muitas entrevistas. Uma vez explicitadas as divergências com Trump, a mídia jogou todos os seus holofotes em Fauci, que adorou. De janeiro de 2020 a junho de 2021, foram 354 aparições do imunologista em rádio, televisão, podcast, painéis de discussão e outros veículos. Até março de 2022, esse número tinha saltado para 675. E é claro, tudo isso ao custo dos pagadores de impostos que remuneravam o doutor regiamente. Em janeiro de 2022, em uma rara reportagem negativa, uma investigação publicada pela Forbes, descobrimos que o salário do Dr. Fauci em 2019 era de $417.608. Em 2020, o doutor ganhou $434 mil, com ganhos estimados de $650 mil desde o início da pandemia. O médico superou todos os 4,3 milhões de funcionários federais, incluindo os generais de 4 estrelas e o presidente, sendo então o funcionário mais bem pago de todo o governo dos Estados Unidos da América. A National Geographic, de propriedade da Disney, lançou em 2021 um documentário, ou eu devo dizer, a peça de propaganda, Fauci, produzida em segredo para que Donald Trump, o presidente, durante o processo de filmagem, não soubesse a respeito do filme. A CNN emitiu a seguinte crítica. O filme Fauci celebra uma vida dedicada ao serviço público e à politização da resposta ao Covid-19. Aproximadamente nessa ordem. Elogiando uma figura cujos críticos aparentemente distorceram a sua imagem além do reconhecimento em suas tentativas de demonizá-lo. Apesar da peça de propaganda da Disney efusivamente laureada pelos críticos da mídia subserviente, o público odiou o filme. No Rotten Tomatoes, a nota positiva ao filme pelos críticos era de 85%, já do público, 2%. Isso era apenas um pequeno reflexo da popularidade combalida ao final da pandemia do Médico da América, como já havia sido chamado em um artigo publicado na edição da revista New Yorker de 20 de abril de 2020. Naquele momento, segundo a revista, as pesquisas mostravam que 78% dos americanos aprovavam a performance do médico, enquanto apenas 7% desaprovavam. Mas após tanto estrelismo e uma série de e-mails terem sido obtidos pelo BuzzFeed através de um outro FOIA, a imagem de Fauci nunca mais seria a mesma.
mesmo com toda a ajuda da mídia mainstream. Nos e-mails, Fauci aparecia privadamente com opiniões completamente diferentes das que externava publicamente em assuntos como máscaras, vacina e a já mencionada origem do vírus. Em outras mensagens mais graves, Fauci e o chefe do NIH trabalhavam para desacreditar 3 especialistas que escreveram a declaração de Great Barrington, que pediu o fim dos lockdowns. Fauci sabia que a máquina de difamação da mídia trabalhava para ele. Em janeiro de 2021, o News Nation e Decision Desk publicaram uma pesquisa que mostrou que apenas 31% dos americanos ainda confiavam nos conselhos do Dr. Fauci sobre Covid-19. Apenas metade dos americanos confiavam no CDC, Centro de Controle de Doenças, e no FDA, o órgão de aprovação de drogas, inclusive da vacina, cada vez mais politizados e incoerentes. Cerca de 2/3 confiaram nos seus próprios médicos. E observem, apenas cerca de 10% ainda confiavam nos conselhos da mídia sobre Covid-19. Voltaremos a falar sobre a confiança, ou melhor, a desconfiança na mídia de forma mais detalhada. Mas nesse momento eu quero que você olhe bem para o estrago que a cobertura da imprensa sobre a Covid causou no seu maior ativo, a sua credibilidade. O jornalismo estava terminalmente doente e o público sabia. Mas apesar do descrédito do Médicos da América junto ao público, ao assumir, Joe Biden convidou imediatamente Fauci para acumular, além da posição diretor do NIAID, o papel de conselheiro médico-chefe do presidente dos Estados Unidos. Recompensa que Fauci acertou de bom grado. Outro exemplo ilustrativo foi o médico Ashish Shah, que passou a ser visto em todos os programas de televisão do dia para a noite. Ashish não é um virologista, um imunologista, um vacinologista, mas um médico internista de Harvard que ganhou mais notoriedade após uma participação no programa Good Morning America, apresentado por George Stephanopoulos. Stephanopoulos é um conhecido âncora da rede ABC, de propriedade da Walt Disney Company, antes famoso por ser um conselheiro de longa data do Partido Democrata, incluindo Michael Dukakis e Bill Clinton, de quem ele foi chefe de comunicações da Casa Branca. O âncora também dominou os noticiários em meados dos anos 2010 por ter feito generosas doações secretas para a Clinton Foundation e por ter jantado, ao menos uma vez, na casa de Jeffrey Epstein, na companhia de figuras como Woody Allen, Charlie Rose e Prince Andrew, inclusive. Pois foi no show comandado por Stephanopoulos, na ABC, que Ashish Shah começou a ganhar notoriedade. Logo em seguida a essa aparição, ele foi chamado para participar do programa matinal Morning Joe, da MSNBC, em meados de março de 2020, quando foi um dos primeiros médicos a defender um lockdown nacional imediato em meio ao crescimento do número de casos que estavam acontecendo naquele momento. Ashish virou um embaixador do lockdown e, em dado momento, passou a ser chamado para fazer de 10 a 12 aparições na TV americana por dia. Entre março de 2020 e maio de 2021, ele havia sido mencionado nas redes de notícia um impressionante total de 60 mil vezes. Eu quero que você pare agora, respire por um minuto e pense nesse número. 60 mil vezes nas redes de notícia americanas em um ano. Não há na história da humanidade nenhuma máquina de propaganda capaz de chegar perto disso. E, talvez pelos bons serviços prestados, em março de 2022 já foi escolhido por Joe Biden para se tornar o coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca e fazer companhia a Anthony Fauci. Enfim, oficialmente juntos. Prestem muita atenção nesse ciclo. Um médico, virtualmente um não especialista, é trazido aos holofotes por uma secla democrata na imprensa e propõe uma ideia que arruinaria a economia do país e modificaria o seu cenário político. Em seguida, a mídia faz uma campanha de propaganda incomensurável e o alça ao patamar de maior especialista do país em Covid. No fim, graças a essa notoriedade, ele é nomeado pelo governo Biden para o posto máximo desse assunto na Casa Branca. Duas das figuras mais importantes na implementação das políticas de lockdown encontraram generosas posições proeminentes na Casa Branca de Joe Biden. Talvez não coincidentemente, as leis de lockdown gestadas por esses foram justamente as que permitiram a mudança das regras eleitorais que, quase certamente,
deram a vitória ao próprio Joe Biden nas eleições presidenciais, como também veremos. Esse estrelato meteórico, que no Brasil pôde ser bastante observado com o youtuber Átila Yamarino, que subitamente passou a ser chamado para todos os programas de televisão e até live com o Tribunal Superior Eleitoral, contrastava com o assassinato de reputações que os ditoantes da ortodoxia da mídia sofriam. A mídia agia, portanto, como o chefão mafioso de Mário Puzo. Ela fazia uma oferta implícita que médico algum poderia recusar. Ou você seguia a cartilha e brilhava como nunca, ou a sua vida era arruinada. 2 dos inúmeros que sentiram na pele foram o Dr. Peter McCullough, um cardiologista com mais de 1000 publicações científicas, e o Dr. Robert Malone, um bioquímico e médico com estudos de pós-doutorado pela Universidade de Harvard, outrora contratado pelo Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas do Exército Americano. O Dr. Malone havia sido citado mais de 12.000 vezes em publicações científicas e seus trabalhos e patentes foram diretamente responsáveis pela criação da tecnologia de vacinas mRNA, utilizada nos imunizantes da Covid-19 mais populares nos Estados Unidos, os produzidos pela Pfizer e pela Moderna. Curiosamente, o Dr. Malone havia se tornado um dos mais fortes críticos dessa mesma vacina de mRNA e alertava sobre os perigos da proteína spike tóxica utilizada em tais imunizantes e os seus potenciais efeitos colaterais ainda pouco estudados. Porém, mais interessante do que as afirmações categóricas sobre efeitos dos imunizantes ou a eficácia do reaproveitamento de drogas para tratamento da doença, Malone foi extremamente eloquente nas suas críticas à falta de critério e nos potenciais conflitos de interesses ocultos da comunidade científica e autoridades nas formulações das políticas públicas durante a pandemia. Tudo em conluio com a mídia. Na verdade, Malone foi muito além. Ele deu a voz à ideia de que a sociedade estava vivendo sob uma espécie de psicose coletiva programada, o que se chamaria de psicose de formação de massa. O mundo, em outras palavras, havia enlouquecido. Uma sensação que muitos de nós compartilhávamos.